Na Palestina, há cerca de 2000 anos, uma mensagem espalhava-se abençoada, como perfume brando que o vento carregasse em todas as direções, alcançando povoados e cidades. Não eram ensinamentos comuns. Neles havia algo que dulcificava. Entretanto, o entendimento pleno desses ensinos parecia impossível para a cultura da época. Na França, há cerca de 150 anos, Allan Kardec organiza uma doutrina conhecida hoje como o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que chegava para levantar o véu intencionalmente colocado sobre os ensinos do Cristo, que viria esclarecer a humanidade sobre as leis divinas apresentadas por Jesus em linguagem figurada. Os ensinamentos de Jesus são uma revolução de amor a operar-se nas almas. Qual a relação entre o Espiritismo e o cristianismo? O Espiritismo é um projeto do Cristo? Diante dos desafios da vida atual, que contribuição o Espiritismo pode oferecer? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se aqui Divaldo Pereira Franco, médium espírita e conferencista internacional. Divaldo, eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Mas da mesma forma, para mim é uma bênção. Amélia Rodrigues, por seu intermédio no livro Até o Fim dos Tempos, diz assim: naqueles tumultuados dias, a presença de Jesus era um refrigério para as almas. E hoje, Jesus ainda está presente? Sem dúvida. Principalmente naqueles dias, porque Israel, que era um povo de profetas, estava há 400 anos sem receber qualquer mensagem do mundo espiritual. Tal a corrupção que graçava. Na atualidade, embora sejamos uma sociedade dita religiosa, não somos uma sociedade que mantenha o espírito de religiosidade. Então Jesus para nós é um refrigério na ardência das nossas paixões. À semelhança do que aconteceu antes, a sua presença hoje é a abertura de uma era de paz de que todos necessitamos. Divaldo, o Espiritismo é um projeto do Cristo? É um projeto anunciado. É curioso lembrar que ele estava descendo para o holocausto. E ao referir-se, os discípulos ficaram muito tristes e disseram: ó Senhor, não nos deixes órfãos. Ele, tomado de compaixão, redarguiu: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai para que ele vos mande o Consolador. É o Espírito de verdade, o Paracleto, o advogado. Quando ele vier ter convosco, repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis entender, conforme narra o evangelista João 14, 16, 17, 18, 25, 26. Quando veio o Espírito de verdade, através das mensagens que tomaram conta da Europa no século XIX, na segunda metade, e Allan Kardec as codificou, veio a informação de que se tratava de o Consolador prometido por Jesus. Era, portanto, um projeto que se tornou realidade. Por quê? Porque o Espiritismo restaura o pensamento púlcro de Jesus, conforme ele o exarou e o viveu com seus apóstolos nos primeiros dias. Quais as características principais que fazem do Espiritismo o Consolador prometido? Arranca pelas raízes as causas do sofrimento humano. Portanto, consola nas causas que produzem as lágrimas aquilo que é o instante de desesperação do ser humano. Matou a morte. A morte na filosofia é o grande enigma do comportamento humano. O Espírito demonstrou que a morte é nada mais do que um passaporte para a vida e que nós estamos apenas em uma vida em vibrações diferentes. O libertar da matéria seja-nos o retorno a este reino esplendoroso a que se referia Jesus. E os seus paradigmas filosóficos são absolutamente cristãos. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados e, sobretudo, a crença em Jesus como modelo e guia da humanidade. E sobre Jesus, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, define o Cristo como o iniciador da mais pura, da mais sublime moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos.
Como, na atualidade, a mensagem do Cristo, renascida na doutrina dos Espíritos, pode cooperar para a irmandade universal? Fazendo que nós despertemos para o sentimento transcendente do amor. Quando Jesus falou a palavra amor, diz Lázaro, é uma mensagem no mesmo evangelho, as multidões exaltaram-se e os mártires ébrios de júbilo atiraram-se às arenas. Hoje o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos vazios e desperta as criaturas para outros horizontes. O Espiritismo hoje vai fazer esta união das criaturas, demonstrando que o amor não é uma proposta teológica, nem religiosa. Constata-se hoje na neurociência que o amor é nada mais, nada menos do que o mais nobre processo psicoterapêutico preventivo e curativo para as necessidades humanas. Daí a visão de Allan Kardec está perfeitamente dentro da ciência contemporânea, porque no momento em que nós amamos, os nossos neuropeptídeos passam a vitalizar-nos, o cérebro produz essas substâncias saudáveis que nos dão alegria e felicidade de viver. Quando você fala o amor, você fala do amor universal. Como transformar o amor tão localizado que nós temos no nosso dia a dia aos familiares, o amor sexual que se define apenas como a troca dessas energias genésicas, num amor mais sublimado? Todas essas expressões são pródromos do amor. Em uma mensagem fascinante que está no livro Falando a Terra, que Chico Xavier psicografou de um nobre espírito português, João de Brito, ele diz, por exemplo, assim: o amor, o ódio é o amor que enlouqueceu. O ciúme é o amor que suspeita. A desconfiança é o amor inseguro. Tudo é expressão de amor, nas suas relatividades do processo evolutivo, até esse amor abrangente da solidariedade, da fraternidade, da sublimidade entre as criaturas. Inicialmente é o desejo sexual, é o apego, é uma forma de amor. Depois é o zelo pela família, já é o amor que se expande. Mais tarde é o interesse nos ideais, é o amor que se agiganta. Um dia será o amor que não pede, mas aquele que dá. É muito difícil chegar a esse ponto? Não, é uma questão de hábito. Toda vez que nós iniciamos qualquer tipo de ideal, ele é um desafio e apresenta-se no cercado de dificuldade. À medida que damos passos, avançamos na direção da meta e em breve atingimos-la sem nos darmos conta. Amélia Rodrigues, o Espírito, através de você, como médium, diz que Jesus é o libertador das mulheres. Vamos lá, Divaldo, como é que é isso? Bem, a Bíblia é machista. Desde a apresentação de Deus masculino, da criação primeiro do homem, depois da mulher, como parte do homem, a tradição estabeleceu que a mulher era um ser inferior. E algumas religiões ortodoxas e totalitárias também definiram que a mulher não tinha alma. Por incrível que pareça, a alma da mulher veio a aparecer mais tarde através de um dogma, de um decreto, do atrevimento dos homens. Amélia Rodrigues demonstra que Jesus foi o ser mais feminista que existiu e inaugura a era da dignificação da mulher. Ele elege uma antiga equivocada para poder apresentar-se-lhe depois da sua morte. É fascinante notar, e isso surpreendeu os companheiros, por que ele não apareceu a Pedro, a quem havia delegado o comando dos seus amigos? Porque não apareceu a João, que era o discípulo amado, nem a sua mãe? Porque Maria de Magdala deu o mais notável exemplo de sublimação. Tendo descido ao fosso, aos instintos mais primitivos, ela sublimou-se a ponto de ser elegida para ser a primeira testemunha da ressurreição. Depois, ele esteve sempre cercado do coração feminino. Foram as mulheres que tiveram a coragem de acompanhá-lo na Via Crucis, menosprezadas, perseguidas, muitas vezes combatidas, obrigadas a caminharem 10 passos atrás do seu marido. Elas tiveram a audácia de enfrentar Roma e as tradições do Sinédrio, acompanhando-o até o momento nefasto da crucificação. Mas também ele elegeu a Lázaro, que se tornou célebre pela sua ressurreição da catalepsia, por causa das suas duas irmãs, Maria e Marta. É fascinante o momento em que ele está na casa de Lázaro e Marta, preocupada, chama a sua irmã Maria: vem ajudar-me, Senhor, repreende-a. Ele disse: Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Ele enfrenta o
truculento tradicional de Israel para dialogar com uma samaritana que era detestada, ao lado do poço de Jacó, e lhe desvela o seu mundo íntimo e desvela-se também com o Messias. Realmente, ele é o libertador da mulher. E a partir dele, nós vemos a dignificação da mulher na sua própria mãe, quando ele a oferta a João, e João ele dê como filho para ela, criando a família universal. A Amélia Rodrigues tem toda a razão. Maravilhoso, Divaldo. Agora, nos esclareça uma coisa, nós vivemos desafios tão terríveis na atualidade, são guerras, tem os tóxicos. A mensagem de Jesus pode nos ajudar a nos posicionarmos melhor diante dos desafios do mundo? É a contribuição única para este grande desafio. Nós já tentamos a guerra, tentamos a sordidez, a traição, a infâmia, as situações políticas ignóbeis, tentamos as artimanhas de raças superiores e raças inferiores, estabelecemos preconceitos de todo matiz e todos eles foram danosos. A única solução está em Cristo. Por quê? Porque ele é o exemplo. Ele teve a coragem de enfrentar o Império Romano, de enfrentar aquele fâmulo de Tibério César, que era Pilatos, a ignomínia em pessoa, o depravado sumo sacerdote e o seu genro, Anás, Caifás. Enfrentou a turba multa a quem ele tanto beneficiara numa atitude de paz. Quando nós temos paz, nós somos pacificadores. E a criatura humana está cansada de propostas filosóficas, de doutrinas de qualquer matiz, mas anela por um pouco de ternura. Não pode haver nada que conforte mais o coração humano do que encontrar alguém que o entenda. E a proposta de Jesus é isto: seja você quem ama. Não espere que o outro ame a você. Seja você quem tem a audácia de iniciar esta sinfonia de bênçãos. O Sermão da Montanha revolucionou os códigos de ética. Até então, poderoso era aquele que matava, conquistador era o que vencia, aquele que merecia aplauso era o poderoso. Jesus reverte. O grande triunfador é quem vence as próprias imperfeições. Poderoso é aquele que pode eleger os valores éticos do amor sobre os cadáveres das injunções penosas da personalidade. Depois do Sermão da Montanha, a humanidade nunca mais foi a mesma. Mas vivíamos um período de barbarismo e estamos agora no período da saída desse barbarismo, quando a terra, cansada de guerras, parte para o mundo de renovação e estamos no ápice da grande mudança. Então Cristo neste momento em nós, não as suas teorias, mas os seus exemplos, é o grande pacificador que vai dulcificar os corações humanos, como ele fez com Maria Teresa de Calcutá, com Mohandas Karamchand Gandhi, com Albert Schweitzer, com Francisco Cândido Xavier e com outros missionários tais, Irmã Dulce e milhares de anônimos que se tornaram pacificadores. Agora, Divaldo, que instrumental a doutrina espírita, como consolador prometido, pode oferecer aos que sofrem, aos que lamentam, aos que estão com problemas físicos, psíquicos, emocionais? A certeza absoluta de que tudo isso é transitório, graças à fenomenologia. O Espiritismo é uma doutrina científica muito peculiar. É a primeira doutrina filosófico-científica que parte de um fato para uma explicação. Normalmente se tem a tese e depois se procura comprová-la. O Espiritismo nasce dos espíritos que dizem: nós sobrevivemos à morte. Aqui estamos para poder demonstrar-lhes que vivemos. E então nós adornamos este fato com as explicações filosóficas. Desta maneira nós diremos àqueles que sentem saudades, àqueles que têm angústias ou têm deformidades. Há uma razão lógica. A vida não é somente esse período breve entre berço e túmulo. É todo esse estágio do momento da criação na direção da imortalidade e triunfo. Então os instrumentos do Espiritismo são a razão, a experiência de laboratório e o fato.